Eu farei a leitura do monólogo teatral O Presidente Negro, inspirado no romance de Monteiro Lobato, O Presidente Negro. E já estou dizendo que, assim, logo de cá já vou dizendo, que eu cometi um erro crasso, um erro feio, assim. Eu falava Partido dos Brancos, né? Partido Feminista, Partido dos Negros, nada disso. O que existia de fato em 2228, segundo o romance O Presidente Negro, de Monteiro Lobato, era o Partido Masculino, o Partido Feminino e a Associação Negra. Associação Negra. Associação Negra, eu faço uma analogia com o Centrão aqui no Brasil. Vem da história da impressão que funciona meio Centrão, né? E existe sim a Convenção Branca, mas eu vou fazer a leitura do texto, né? Eu farei a leitura do texto porque eu estou assim bastante ansioso para fazer o primeiro passadão, que é sem o texto na mão, fazer o espetáculo de cabo a rabo. Rabo. Então vamos lá. O Presidente Negro, teatro e teleteatro. Ayrton Lobo entra com pasta de alça igual estivesse carregando uma bandeja. Em cima dela estão o sapato e o cinto. Acabou de chegar da casa de Miss Jane, cansado da viagem de trem. Veste terno, está de chapéu, traz um aparelho de som portátil. Em 1926 seria uma radiola. Coloca tudo no chão e solta o primeiro samba. Tira um caderno e uma caneta da pasta. Age como se o personagem escrevesse no caderno que tirou da pasta. Na verdade, agora eu estou escrevendo mesmo para valer. Falando para si mesmo em voz forte e clara, perturbado com o próprio fato de ter de escrever o romance. Põe-se a dizer o primeiro parágrafo do primeiro capítulo do livro O Presidente Negro, em processo de criação do próprio, como se ele fosse o autor do livro, né? Já que o livro é em primeira pessoa e quem narra a história é Ayrton Lobo. Achava-me um dia diante dos guichês do London Bank, à espera de que o pagador gritasse minha chapa, quando via cochilar num banco ao fundo certo corretor de negócios meu conhecido. Fui-me a ele, alegre da oportunidade de iludir o fastio da espera com os dedos de prosa amiga. Bom, falando consigo, né? Isso é o Ayrton escrevendo e falando, né? Que é o primeiro parágrafo do primeiro capítulo do romance de Monteiro Lobato, O Presidente Negro. Ele diz: Miss Jane vai odiar isso, Miss Jane vai odiar isso. E chega dessa história de escrever um livro, né? Falando consigo ainda. Em uma passagem de tempo, em outro momento, na marcação fica no mesmo lugar, com atitudes diferentes. Está feliz, evidenciando a passagem de tempo. Ayrton Lobo, o protagonista, está se preparando para a palestra de lançamento do seu livro O Presidente Negro. Coloca os sapatos e o cinto. Ao colocar o segundo pé de sapato, percebe ter esquecido de colocar a meia. Achei, procurar. Procurei tanto isso aqui, está logo aqui no começo. Então, procura
as meias apalpando-se e não encontra. Conformado, coloca a pasta no ombro. Está no segundo samba, através do aparelho de som. Né? O samba tem um som do Alessandro Santos, né, sendo tocado no aparelho de som, que seria a radiola. Pausa o aparelho de som, dando o seguinte texto agora, já diante do público, proferindo palestra de lançamento do livro O Presidente Negro. Então agora ele já está diante do público, proferindo palestra no lançamento do seu livro. Meu nome é Ayrton Lobo e eu trabalhava na Sapato e Cia. Naquela época acreditava que ter um automóvel, tornar-se um rodante, era ser alguém superior aos demais. Depois de muitas economias, pude andar com o meu Ford em disparada, acionando a buzina claxon e fazendo todos saírem da frente aos meus gritos. Arreda! Dirigindo meu automóvel, fui a trabalho em outra cidade. Poderia ter ido de trem, mas afinal recebi, devido ao veículo, um merecido aumento de salário. Ia na velocidade máxima, 60 km por hora. Distraí-me admirando a paisagem e saí da estrada, destruindo meu bem mais precioso, além de ferir o braço. Socorrido pelos empregados do professor Benson, do qual ouvira falar na fila do London Bank, estando ele por lá. Né? Lembra que estava lá no começo falando, né, com um amigo e tal? Então, o professor Benson estava ali e foi tema de conversa. Diziam nunca perder no jogo da Bolsa de Valores, tendo angariado fortuna. Em sua mansão, assemelhada a castelo, devido à alta torre de metal, construída em imenso terreno com mata, conheci aquela que era a minha alma gêmea, sem eu o saber naquele momento. Miss Jane, filha do professor Benson. Então, eu senti ali que ela já era minha alma gêmea, né? Nos dias de convalescência, pus em revisão a minha vida e concluí passar muita humilhação na Sapato e Cia, sem perspectivas de maiores realizações e ganhos financeiros. Considerava-me uma pessoa bastante comum, de inteligência mediana, apesar de ler um pouco de tudo aqui e ali. O professor Benson tinha muitos empregados, os quais pareciam autômatos mudos. Perguntei se não poderia me contratar, mas ele disse ter empregados suficientes. Porém, faria de mim o seu confidente. Explicou-me assim o funcionamento da sua maior invenção, o porviroscópio. Era toda uma parafernália espalhada por salas, culminando em um globo terrestre com espécie de microscópio apontado para ele. Depois de um processo demorado de concentração de energias, pois tudo era vibração do éter e resultado da ação do interferente, obtinha-se um corte anatômico do espaço-tempo, no passado ou no futuro, para ser observado e analisado. Após a prevista morte do professor Benson, devido às suas condições de saúde, voltei ao meu trabalho de representante comercial. Falando em morte, segundo o porviroscópio, no futuro, a Physical Corporation
empresa de comunicação sediada na cidade de Detroit publicaria o Intermodern Herald, através do qual os espíritos podiam mandar mensagens escritas para os vivos e, quiçá, aí já é coisa minha, e eu aqui, Maurício Menotti Flores, né, eu acrescentei, e quiçá até faladas através de uma radiola igual a essa aqui, apontando para o aparelho de som. Miss Jane, pela qual eu já me apaixonara profundamente, obcecado pela sua beleza e inteligência, propôs a mim escrever um livro, falando da eleição do negro Jim Roy para presidente dos Estados Unidos em 2228. Os Estados Unidos, a América, era resumida por Miss Jane opondo Emerson, o filósofo Emerson, ao filósofo Rousseau. Eu e Miss Jane, apesar de senti-la como minha alma gêmea, tínhamos opiniões bem diferentes sobre a eugenia, criada pelo sábio Francis Galton. Ela defendia a raça pura, tanto negra quanto branca. Eu acreditava ser a miscigenação o melhor caminho evolutivo para a raça humana. Pois bem, comprei uma resma de papel e com furiosa sofreguidão fiz e refiz o primeiro capítulo entusiasmado, orientado por modelos que me pareciam os melhores. E nunca me hei de esquecer da ânsia com que corri ao castelo com a minha obra em punho. Já fiz o primeiro, Miss Jane. O primeiro capítulo. Bravos! Exclamou ela. Ali mesmo a jovem o leu. Mas, ai de mim, Miss Jane atenuou quanto pôde a sua crítica, mas não logrou impedir que de volta à cidade eu rasgasse em 1000 pedaços a minha obra-prima e pela janelinha do vagão melancolicamente os lançasse ao vento. Obviamente, aqui um parênteses, ninguém fará isso, né? Fazer uma porcaiada dessa, né, seu Lobato? Azedei a semana... O Lobato não vai se importar de fácil, né? Seu Monteiro Lobato. Azedei a semana inteira e no próximo domingo reapareci no castelo de mãos vazias. Não refez então o capítulo? Indagou ela logo que entrei. Oh, não, Miss Jane. Suas palavras abriram-me os olhos. Convenci-me de que não possuo qualidades literárias e não quero insistir. Que vaidosos os moços. Que vaidosos os moços. Que vaidosos os moços. Lembre-se de meu pai. Quantas vezes fazia e refazia a mesma experiência. Está bem, Miss Jane. Vou tentar mais uma vez. De regresso ao meu quartinho humilde, nessa mesma noite dei começo à obra. Resolvi escrever mal, de um jacto, com a intenção deliberada de... Isso é diadema, 8 horas da manhã. Com a intenção deliberada de desapontar Miss Jane. Ela me condenaria à segunda tentativa. Punhamos um ponto final na literatura e passaríamos a cuidar de outra coisa. Escrevi até madrugada, sem rasuras, sem escolha de palavras, como se estivesse a correr no meu saudoso Ford, ao acaso das estradas sem fim. Ao soarem 3 horas, atirei
com a caneta e fui dormir o sono mais pesado da minha vida. No dia seguinte, fui vê-la. Aqui está, Miss Jane, o horror que me saiu da pena. Miss Jane tomou as tiras e logo ao fim da primeira abriu a expressão que na tentativa anterior eu tanto ansiava por ver. E nesse estado de êxtase sôfrego permaneceu até ao fim. Repetiu o meu texto. Achava-me um dia diante dos guichês do London Bank. Eu que acrescentei, tá vendo esses asterísticos aí? Aí eu acrescentei essa fala aqui. Isso é ótimo, exclamou. O Sr. Ayrton acaba de revelar-se um verdadeiro escritor, impetuoso, irregular, incorreto, ingênuo, mas expressivo, original e forte. Ah, que verdadeiros achados de expressão! Faço o livro inteiro neste tom que eu lhe garanto a vitória. Olhei para minha amiga quase com rancor. Tão certo estava eu da ironia de suas palavras. Tem coragem de ser assim impiedosa com o pobre Ayrton? Murmurei em tom magoado. Ela olhou-me nos olhos fixamente, sem dizer palavra. E nos seus lindos olhos azuis vi refletida com tamanha nitidez a pureza de sua alma, que logo me envergonhei do meu ímpeto, filho exclusivo da ignorância. Não, meu amigo, disse-me por fim, sou incapaz de ironia. O que acabo de dizer é a fiel expressão do meu pensamento. Domingo após domingo, ouvi de Miss Jane sobre a ascensão vitoriosa do candidato Jim Roy, da Associação Negra, contra os adversários do partido masculino, do professor Kellogg, do presidente Kellogg, e do partido feminino, de Miss Evelyn Astor, amparada intelectualmente por Miss Elvin, criadora do elvinismo ou sabinismo. Essa teoria dizia ter o macho original da fêmea sido exterminado por descendentes de gorilas, tomando seus lugares. Apesar da despigmentação dos negros e das condições de igualdade social, intelectual e de beleza desfrutadas por todos, graças ao eugenismo, havia intransponível preconceito racial por parte dos brancos, sem explicação racional. Os brancos queriam mandar os negros para o vale do rio Amazonas, e só não faziam porque a lei não permitia. Jim Roy propunha dividir o país em norte e sul. As eleições aconteceram com os cidadãos escolhendo os seus candidatos em suas próprias casas, graças à tecnologia da época. O resultado saiu em minutos no painel eletrônico gigante. Vencera Jim Roy, deixando brancos e feministas em desespero. Urgentemente convocaram a Convenção Branca, aliás, bem diferente da barulhenta e sanguinária Convenção na Revolução Francesa de 1789. Reuniram os 6 mais sábios e destacados membros da sociedade americana, sendo eles George Arbor, morador de Detroit, chefe da indústria das bonecas falantes; John Perkins, morador de Hudson, comerciante de peles de lontras brancas; James Worth, diretor do Banco Universal; John Leland, criador da puericultura estética; John Dudley, pai da cor número 8 e autor de 72 invenções, e Dorian Davis, poeta de um soneto único, causador
de polêmica nacional em torno do quarto verso. Em votação, de maneira bastante civilizada e sem alardes, os brancos decidiram por esterilizar os negros, sem que eles soubessem, utilizando raios ômega, através do alisamento e do amaciamento dos cabelos. Na época, tentar parecer com os brancos era uma maneira dos negros amenizarem o sofrimento com os estigmas imputados pelos brancos. Isso foi o que eu entendi, né, do texto, né, assim, e pelo conhecimento que eu tenho de pesquisas, certo? Então está escrito dessa maneira lá. Jim Roy, ao saber do terrível golpe, antes mesmo de tomar posse, acaba misteriosamente morto. Realizadas novas eleições, Kellogg vence, estando agora casado com Miss Astor, a antiga rival feminista. Solta o terceiro samba e coloca-se a dançar em forma de capoeira e de boxe e também agora judô. Cai Jim Roy, morre, dá pausa no aparelho de som. Sentado, ainda retira o livro da pasta e põe-se a ler o último capítulo do livro. Então, ali naquela cena anterior, eu simulo uma luta com capoeira, boxe e judô. E além do yoga. Bom, aí ele lê do próprio livro. O desfecho do drama racial da América comoveu-me profundamente. Não ter futuro, acabar. Que torturante a sensação dessa massa de 100 milhões de criaturas assim amputadas do seu porvir. Por outro lado, que maravilhoso surto não ia ter na América o homem branco a expandir-se libérrimo na sua Canaã prodigiosa. Se somos, se existimos, se apesar de todos os males da vida, tanto a ela nos apegamos, é que no íntimo do nosso ser, a voz da persistência da espécie nos ampara. A meio da vida de cada criatura já é a prole que lhe dá coragem de a viver até o fim. O celibatário, ser que vale por triste ponto final, sente-se um corpo estranho no tumulto biológico, quase um amaldiçoado, quer dizer, de um povo inteiro assim amputado da sua descendência, a ver-se envelhecer sem um choro de criança que o faça pensar no amanhã. Dia final, dia já em crepúsculo rápido para uma noite eterna. Fosse eu um filósofo e teria ali matéria para esmoer o cérebro no imaginar e reimaginar a infinita maravilha do formidando quadro. Mas não era filósofo. Quem ama não filosofa, apenas suspira, e eu suspirava de comover penedos. Jane, Jane, Jane. Trecho do último capítulo do romance de Monteiro Lobato, O Presidente Negro. Aqui a leitura é interrompida e Ayrton Lobo levanta-se, diz, soltando o samba final do aparelho de som. Se querem saber o final da história, comprem meu livro. Vejo vocês na fila de autógrafos. Bom divertimento. Bye, bye. Se querem saber o final da história, comprem meu livro. Vejo vocês na fila de autógrafos. Bom divertimento. Bye, bye. É por aí. Sai cantando e dançando o samba e mostrando o livro. Na capa é dito: O Presidente Negro, Ayrton Lobo, Editora Aparição. Editora Aparição é invenção minha, tá bom? A arte da capa é do próprio autor. Fui eu que fiz a capa. É para não ficar igual aos que tem por aí. O palco fica só com o aparelho de som
o ator está mais distante do centro da ação, indicando passagem de tempo. Depois de alguns segundos, Ayrton Lobo volta. Está em seu quarto depois de sensacional. Depois, né? Tirar um depois aí. Está em seu quarto após sensacional noite de autógrafos. Fica olhando para o aparelho de som e, cansado, desliga o aparelho de som. De novo, desliga, né? Desliga-o. E, com o gesto dos braços involuntário, vindo do inconsciente do condicionamento, é como se ele batesse os braços do lado do corpo, assim, né? É que não pode ser uma coisa pensada, né? Tem que ser do nada, assim, vai. Apalpa o bolso do paletó. Encontra as meias as quais procurava no início da peça, quando estava calçando os sapatos. Diz olhando e sorrindo para o público. Olha, encontrei as minhas meias. Olha, encontrei as minhas meias. Olha. Bom, lendo, tá vendo como é interessante? Só o fato de estar com o texto na mão já muda a entonação. Cumprimenta, sai. Um processo sem revisão. Bom, aqui eu tenho a marcação da luta, né? Um esboço e o início aqui do samba, né? Que eu me levanto sem as mãos, um exercício, né? Eu me levanto do chão sem usar as mãos. É isso aí. Bom, desculpem a leitura, foi de ímpeto, acordei e fui fazer a leitura do Presidente Negro. É assim o meu processo, é assim que funciona, essa tentativa de imersão total no trabalho, de viver o trabalho, viver a proposta e viver o dia da apresentação lá no Espaço Paraíso Perdido, Zona Norte de São Paulo. Na medida do possível, levarei meus amigos para me verem ao vivo, pois não existe prazer maior que ver uma obra de arte ao vivo. É isso aí. Muito obrigado.